Estatuto da Advocacia e da OAB, Lei 8.906, de 4 de julho de 94, Título 1 da Advocacia, Capítulo 1 da Atividade de Advocacia. Artigo 1º. São atividades privativas de advocacia. Inciso 1. A postulação a órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais. 2. As atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. Parágrafo 1º. Não se inclui na atividade privativa de advocacia a impetração de habeas corpus em qualquer instância ou tribunal. Parágrafo 2º. Os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas sob pena de nulidade só podem ser admitidos a registro nos órgãos competentes quando visados por advogados. Parágrafo 3º. É vedada a divulgação de advocacia em conjunto com outra atividade. Artigo 2º. O advogado é indispensável à administração da justiça. Parágrafo 1º. No seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce função social. Parágrafo 2º. No processo judicial, o advogado contribui na postulação de decisão favorável ao seu constituinte, ao convencimento do julgador e aos seus atos constituem munus público. Parágrafo 3º. No exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações, nos limites desta lei. Artigo 3º. O exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação de advogado são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Parágrafo 1º. Exercem a atividade de advocacia, sujeitando-se ao regime desta lei, além do regime próprio a que se subordinem, os integrantes da Advocacia Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas do Estado, do Distrito Federal, dos municípios e das respectivas entidades de administração indireta e fundacional. Parágrafo 2º. O estagiário de advocacia regularmente inscrito pode praticar os atos previstos no artigo 1º na forma do regulamento geral em conjunto com o advogado e sob responsabilidade deste. Artigo 4º. São nulos os atos privativos de advogados praticados por pessoa não inscrita na OAB, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas. Parágrafo único. São também nulos os atos praticados por advogado impedido, no âmbito do impedimento, suspenso, licenciado ou qualquer que passe a exercer atividade incompatível com a advocacia. Artigo 5º. O advogado postula em juízo fora dele, fazendo prova do mandato. Parágrafo 1º. O advogado, afirmando urgência, pode atuar sem procuração, obrigando-se a apresentá-la no prazo de 15 dias prorrogável por igual período. Parágrafo 2º. A procuração para o foro, em geral, habilita o advogado a praticar todos os atos judiciais em qualquer juiz ou instância, salvo os que exijam poderes especiais. Parágrafo 3º. O advogado que renunciar ao mandato continuará durante os 10 dias seguintes à notificação da renúncia a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término do prazo. Capítulo 2. Dos direitos do advogado. Artigo 6º. Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. Parágrafo único. As autoridades, os servidores públicos e os serventuários da Justiça devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas ao seu desempenho. Artigo 7º. São os direitos do advogado. Inciso 1. Exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. 2. A inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas aos exercícios da advocacia. Inciso 3. Comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. 4º. Ter a presença do representante da OAB quando preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia para a lavratura do auto respectivo, sob pena de nulidade e, nos demais casos, a comunicação expressa seccional da OAB. 5º. Não ser recolhido preso antes da sentença transitada em julgada, senão em sala de Estado Maior, com instalações e comunidades codignas, e, na sua falta, em prisão domiciliar. 6º. Ingressar livremente, a linha A, nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos que separa a parte reservada aos magistrados. B. As salas de dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, serviços notariais e de registro, e no caso de delegacias e prisões, mesmo fora da hora de expediente e independentemente da presença de seus titulares. A linha C. Em qualquer edifício ou recinto em que funcione repartição judicial ou no outro serviço público onde o advogado deve participar, onde o advogado deve praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da atividade profissional, dentro do expediente ou fora dele, e ser atendido desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado.
A linha D. Em qualquer assembleia ou reunião de que participe ou possa participar ao seu cliente, ou perante a qualquer este, deve comparecer, desde que munido de poderes especiais. Inciso 7º. Permanecer sentado ou em pé e retirar-se de qualquer locais indicados no inciso anterior, independente de licença. 8º. Dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas dos gabinetes de trabalho, independentemente de horário previamente marcado ou outra condição, observando-se a ordem de chegada. Inciso 10º. Usar da palavra pela ordem qualquer juiz ou tribunal mediante intervenção sumária, para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação aos fatos, documentos ou afirmações que influam no julgamento, bem como para replicar a acusação ou censura que lhe foram feitas. Inciso 11. Reclamar, verbalmente ou por escrito, perante a qualquer juiz ou tribunal, a autoridade contra a inobservância do preceito de lei, regulamento ou regimento. 12. Falar sentado ou em pé, em juízo, tribunal ou órgão de deliberação coletiva da administração pública ou do poder legislativo. 13. Examinar em qualquer órgão dos poderes judiciário e legislativo ou da administração pública em geral, autos de processos fins ou em andamento, mesmo sem procuração, quando estes não estejam sujeitos a sigilo, assegurada a obtenção de cópias, podendo tomar apontamentos. 14. Examinar em qualquer repartição policial, mesmo sem procuração, os autos de flagrante inquérito, findos ou em andamento, ainda que concluídos a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos. 15. Ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente, ou retirá-los pelo prazo legal. 16. Retirar os autos de processos findos, mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias. 17. Ser publicamente desagravado, quando ofendido no exercício da profissão ou em razão dela. 18. Usar símbolos privativos da profissão de advogado. 19. Recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre o fato que constitua sigilo profissional. 20. Retirar-se do recinto onde se encontra aguardando pregão para o ato judicial, após 30 minutos do horário designado e ao qual ainda não tenha comparecido a autoridade que deva presidir a ele, mediante comunicação protocolizada em juízo. Parágrafo 1º. Não se aplica o disposto no inciso 15 e 16. 1. Aos processos sob regime de segredo de justiça. 2. Quando existirem os autos documentos originais de difícil restauração ou ocorrer circunstâncias relevantes que justifiquem a permanência dos autos no cartório, secretaria ou repartição, reconhecida pela autoridade em despacho motivado, proferido de ofício mediante representação ou requerimento da parte interessada. 3. Até o encerramento do processo, o advogado que houver deixado de devolver os respectivos autos no prazo legal e só o fizer depois de intimado. Parágrafo 2º. O advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação, puníveis qualquer manifestação de sua parte, no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele, sem prejuízo de sanções disciplinares perante a OAB pelos excessos que cometer. Parágrafo 3º. O advogado somente poderá ser preso em flagrante por motivo de exercício da profissão, e em caso de regime inafiançável. Em caso de crime inafiançável, observando o disposto do inciso 4º deste artigo. Parágrafo 4º. O Poder Judiciário e o Poder Executivo devem instalar em todos os juizados, fóruns, tribunais, delegacias de polícias e presídios, salas especiais permanentes para os advogados, com uso assegurados à OAB. Parágrafo 5º. No caso de ofensa ao inscrito na OAB, no exercício da profissão ou de cargo de função de órgão da OAB, o Conselho competente deve promover o desagravo público do ofendido, sem prejuízo da responsabilidade criminal em que incorrer o infrator. Parágrafo 6º. Os presentes indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte de advogado, a autoridade judiciária competente poderá decretar a quebra da inviolabilidade de trata o inciso 2 do caput deste artigo, em decisão motivada, expedindo mandado de busca e apreensão específico e pormenorizado a ser cumprido na presença do representante da OAB, sendo, em qualquer hipótese, vedada a utilização dos documentos, das mídias e dos objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado, bem como dos demais instrumentos de trabalho que contêm informação sobre clientes. Parágrafo 7º. A ressalva constante do parágrafo 6 deste artigo não se estende a clientes do advogado averiguado que estejam sendo formalmente investigados como seus partícipes ou coautores pela prática do mesmo crime que se deu a causa à quebra da inviolabilidade.